Ora, muito bom dia ou muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, eu vou dar continuidade aos meus monólogos, porque no fundo continuo a sentir necessidades de falar sobre... Falar, isto é, não só escrever, mas falar, não é? Sobre certas problemáticas do tempo e acabam por ser certas problemáticas minhas como função do tempo e, portanto, como objeto de expressão do tempo. E por isso este videozinho vai-se chamar, como vocês já sabem, vai-se chamar o lado dúbio do lado híbrido. E eu quero falar sobre uma problemática histórica. No fundo, eu cheguei à conclusão que todo o meu trabalho, ora artístico, ora em vídeo, vai ao encontro da necessidade de resolver um problemazinho, antes de tudo nacional, mas podemos considerar que é internacional igualmente. Mas pronto, a mim ninguém me paga por resolver esse problema e, portanto, eu espero que ninguém me queira maltratar porque eu estou a tentar resolver um problemazinho com vários séculos de história e que perdura porque parece que existe muita gente que não é homem no sentido de se assumir, sem sentir necessidade de violentar o próximo em prol de tudo aquilo que acredita. Como vocês sabem, as religiões na história da humanidade quiseram apontar simplesmente conteúdos puramente teóricos associados a sensibilidades humanísticas e humanas. Contudo, todas elas evoluíram para uma necessidade de perfeição e por isso tornaram-se inflexíveis com um monte de pessoas, não é? Com todas as outras pessoas que não eram do grupo, da religião. E em prol dessa condição, na condição da expansão, na qual existe, portanto, um mecanismo de violentação do próximo, em prol, lá está, não de uma segurança, não de uma insegurança, não de um perigo, nada. Em prol simplesmente desta ideia que temos que ser todos a mesma coisa. Pronto, e então eu queria falar sobre a religião. É que, como vocês sabem, eu pouco sei muito pouco, muito pouquinho. Mas do pouco que sei que, alguns aqui, Portugal e a Península Ibérica, não é? A história, mais ou menos de uma forma mais ou menos simplista, né? Posso dizer que era uma vez um território, chamava-se Península Ibérica, e que tinha lá uns povos a viver, e entretanto houve um povo que quis, conquistar tudo. Esse povo foi o povo muçulmano. E o povo muçulmano chegou a conquistar quase tudo. Pronto. Entretanto, em prol de uma ideia de vingança, ou uma ideia de resposta, houve mais umas quantas centenas de anos de guerra para reconquistar aquilo que foi conquistado, no fundo. E, portanto, hoje em dia a Península Ibérica é maioritariamente cristã. E, portanto, todos nós, como condição, como seres que nascemos cá, temos uma grande influência do conteúdo cristão. Simples. Mas, como eu disse, isto tem a ver com o lado dúbio do lado híbrido. E isto quer ir ao encontro do papel da Igreja Católica e eu cristã, em prol dessa mesma razão, não é? Em prol
da sua necessidade de dominar e de conquistar e de expandir. Como vocês sabem, creio eu, que foi um nome qualquer que agora já não me recordo, no século IV depois de Cristo, que era um homenzinho que era pagão e que se demonstrou ter-se convertido portanto, ao cristianismo. E durante esses 4 primeiros séculos o cristianismo não se tinha juntado a qualquer tipo de sistema militar e ou de guerra. Era mesmo uma instituição declaradamente pacífica e, portanto, não tinha qualquer tipo de, portanto, interação e ou comunicação com todo aquele lado que, no fundo, incriminava. Mas nesta noção de que havia a necessidade da expansão, no século IV, a Igreja Católica aceitou estar associada a questões puramente militares. Hoje em dia, às vezes, vemos fotografias ridículas como padres a benzer armas e coisas assim do género. Portanto, pronto, o mundo já está louco. Contudo, para dar continuidade a isto, a este título, é que um dia destes, vi um senhor, que deveria ser de uma zona qualquer africana, mas que falava português. Um português assim, pronto, não muito bom, mas pronto, falava, entendia-se. E ele estava a dizer que, portanto, de algum modo, há parte dos textos que, pronto, há parte dos textos da Bíblia que são assim tramados, principalmente para as pessoas que se entregam ao conhecimento, principalmente para essas pessoas e depois principalmente para as restantes que têm que lidar com essas pessoas. Mas a Igreja, o homenzinho estava a dizer que toda a sua cultura antiga e afins tinha sido destruída pela Igreja. E isto é o tal lado dúbio do lado híbrido que a própria Igreja Católica produziu nessa sua necessidade de expansão e que depois está associado até ao colonialismo em Portugal ou no sítio qualquer. É que, pronto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, lá está, a Igreja abraçou todo o conteúdo militar em prol da sua expansão. Então o que é que acontecia? Acontecia que existia um lado maquiavélico e psicopata no papel da própria instituição religiosa. Mesmo que não houvesse, se calhar, profundamente, de uma forma, no geral, esse lado maquiavélico e horrendo. É que, pronto, o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir entre os militares, não é? Entre toda a gente que estava disposta a produzir coisas horrendas contra os outros, e no momento em que as coisas horrendas iam acontecer, a Igreja entrava e oferecia o conteúdo da Bíblia e portanto, na salvação de uma ilusão, estava-lhe a oferecer uma ilusão de que haveria uma continuidade depois da morte para que lidasse melhor com o que lhe ia acontecer a seguir. Pronto. E isso é uma piada e ao mesmo tempo não tem piada nenhuma. Mas foi assim que a evolução, hoje em dia nós vimos isso. A Igreja, em alguns países, continua a ter mais ou menos esse papel. E, eventualmente, por terem conseguido isso, em algumas partes do mundo, quando houve guerras e afins, os soldados não disparam contra as freiras, por exemplo. Em alguns sítios. Há vezes que acontece. Mas, por norma,
a freira é o único elemento que pode raptar, digamos assim, ou acolher uma criança que está a algures na rua e não ser assassinada por tentar. Mas pronto, entretanto, são as questões da associação simbólica. Mas pronto, este mundo pode ser o paraíso ou o inferno para quem queira, ora o paraíso, ora o inferno. O paraíso, digamos assim, que é aquela perspectiva mais desligada da necessidade de dominar e eu assegurar seja lá o que for, pois existe um acreditar que está focado naquilo que quer atingir, que é, no fundo, uma espécie de orgânica positiva em todos, mas que parte de um processo de reconhecimento do resto de cada um. Portanto, depois temos depois temos o inverso. E por isso, antes de tudo, como vocês sabem, hoje em dia a história e o tempo não perdoam, no sentido em que, pronto, alguém vai ter que lidar com toda a bosta que a história produziu. Caso, pronto, haja uma necessidade de negá-la e eu até de combatê-la. Pronto. E sempre que há um combate sobre uma coisa qualquer que ainda por cima não é estruturalmente uma imposição, mas sim uma sugestão, ou até simplesmente uma nova visão, uma nova forma de estar, tal como o que está associado à religiosidade de cada qual, caso alguém a tenha, pode não a ter, tanto faz. Interessa para si próprio e não em prol dos outros. Mas, entretanto, o mundo anda a viver em prol da sua simplicidade, inquieto com os outros. Porque, pronto, alguns dos outros também demonstram o seu conteúdo interno. E então existe uma espécie de confronto da verdade. E esse exercício é importante para haver uma melhor autocrítica de todo o conhecimento que está associado não só às religiões, mas à educação, portanto à comunicação entre as pessoas. As coisas boas e más que aconteceram neste mundo teve a ver com a comunicação, portanto a partilha de informação. E pronto, e é o que eu digo, alguém tinha que lidar com esta bosta toda. Eu não sou um gajo muito amante da história, porque, pronto, preferia não querer ter que lidar com ela. E pronto, e também mesmo, pronto, achando piada a todos os conteúdos que estão associados à forma criativa, entre aspas, que as religiões ou os livros religiosos têm para oferecer esse tipo de valores mais ou menos humanísticos ou associados às sensibilidades da humanidade, e ou dos homens e ou das mulheres. Pronto. Na consideração de remover todas as questões, é que pronto, depois eu vejo as coisas assim. Existe uma descrição, tipo a Bíblia, ou o Corão, ou outra coisa qualquer. Mas todos eles, ou pelo menos esses, têm apontadores para coisas horrendas. Por causa de coisas simples. E, portanto, eu preferia corrigi-los, no sentido em que, pronto, todas essas coisas horrendas que são mecanismos de ataque são a causa de todos os problemas. Porque podemos ignorá-los e aquilo deixa de acontecer. Lá está. A humanidade sempre deu continuidade a tudo aquilo que mais desejou ver.
que mais desejou atingir. Portanto, eu, como resultado do tempo, serei uma espécie de expressão temporal dessa condição que, pronto, como vocês veem, eu não quero quase nada. Ou nada. Eu quero é que isto continue em paz e em sossego. Mas entender que, está, existe este lado dúbio e híbrido, que é na associação também da informática, que é uma espécie de backdoor, não é? Uma porta traseira, que é uma porta que está a ouvir, não é? É um infiltrado, digamos assim, que pode manipular aquilo em que está inserido, principalmente porque não se sente parte daquilo, mesmo estando lá dentro. E, portanto, é assim que muitas vezes na Índia, principalmente na Índia, acontecem algumas variações comportamentais por parte, por exemplo, das pessoas muçulmanas contra a maior, ou alguns grupos igualmente religiosos hindus, porque, lá está, eles contradizem tudo aquilo que eles acreditam. E alguns deles não sabem lidar com eles próprios, na expressão constante de uma realidade que tudo aquilo que eles acreditam não aponta. Pelo contrário, nega. É contra aquilo tudo. Portanto, ele vive num mundo que, portanto, toda a gente é contra. E por isso eles às vezes sentem necessidade de fazer assim coisas brutas. Pronto. Tem a ver outra vez mais. Pronto. Aqui neste caso não tem a ver com a necessidade de dominar, mas tem a ver com a necessidade da estabilidade individual. Só. Que é mais ou menos a coisa mais importante, e é por isso que nenhum Deus, nem a noção religiosa, isto é, que cultiva ora o Deus, ora seja lá o que for que está associado àquela história, não deveria existir nesta noção de que não deveria ser tão intensa na sua necessidade de dominar. Okay? Porque é um bocado aquela coisa. As pessoas sem qualquer contacto com a religião, se passarem por um templo religioso, podem se sentir atraídas, nem que seja a entrar simplesmente porque gostam de ver aquilo. Mas isso já demonstra uma espécie de atração sobre a própria religião. Ela não precisa de ir atrás de ninguém, tendo em conta que já tem objetos que fazem publicidade da mesma, que são tão grandes que é difícil ignorá-los. E pronto, e como vocês sabem, pronto, eu estava a dizer há bocado que alguns, não é? A história da Península Ibérica, de algum modo, não é? Vai ao encontro desta questão. Vai ao encontro de que havia um grupo que queria dominar e violentou um outro grupo. E depois, esse mesmo grupo, alguns no tempo, pronto, fez a mesma coisa. E tudo isto pela questão de necessidade de dominação e necessidade de negação do próximo. Só. Pronto. Que é uma espécie de, portanto, de mau trabalhar interno, na necessidade de autodisciplinação, lá está, na confrontação, simplesmente, até puramente, não uma confrontação física, não é? Mas na confrontação até da própria presença, às vezes, de certas pessoas aleatórias, que podem ter uma memória ou não, uma pré-memória ou não. Depois nós somos minimamente sensíveis e cada qual faz uma espécie de filtro automático, um prejuízo automático sobre as pessoas, às vezes que nem conhece. Okay? Portanto, é normal. Não vamos negar isso, não é? E portanto, pronto,
era fixe. Eu, como eu disse, eu sou resultado do tempo. Às vezes também digo que sou uma espécie da expressão do coração do rei que, algures, deu liberdade aos indígenas. Também costumo dizer que sou um macaquinho. E esse sim, o macaquinho é uma cena fixe. O rei que deu liberdade aos indígenas no século passado, pronto, também é bom. É bom porque, pronto, pelo menos teve esta noção de que foi em prol do bem de alguém, não em prol da sua necessidade de dominar. Mesmo que acho que depois houve a necessidade de dominar. Pronto. A humanidade tem esse problema, é que se toda a gente sentir necessidade de dominar, até os que, em princípio, não queriam dominar, vão se sentir tentados a abraçar tudo aquilo que os outros já abraçaram, que é a necessidade de dominar. E é aí que a coisa fica feia. Como vocês sabem, tudo o que eu partilho é gratuito, para o resto da eternidade, para vocês fazerem seja lá o que for com aquilo. E se quiserem gravar os meus vídeos, etc., no YouTube também podem fazê-lo. Existem aplicações para isso. Eu pode fazer tudo. E pronto. E era fixe. Ninguém precisa de pagar para eu resolver os vossos problemas futuros. Não. Os reis é isso que fazem. Ficam numa condição, como vocês sabem, alguns, quem leu história de fins, havia assim reis que viviam mesmo, assim mesmo na miséria. Miséria, tipo, mas eram reis na mesma. Isto é, tinham um papel de função comunitária, na qual era um apontador para a continuidade daquilo que já existia. Tendo em conta que, pronto, entretanto, a maior parte dos reis foram acarinhados pela malta militar e afins. Porque se tivesse sido acarinhado pelo resto da população, que não eram os militares, em princípio os reis não teriam feito coisas horrendas, porque, pronto, se calhar, quem sabe, as pessoas populares, isto é, a população, teria mais sensibilidade para as inquietações do rei e, portanto, pronto, e até para com os outros, não é? E, portanto, não havia tantas disfuncionalidades da comunicação, porque havia uma melhor gestão das sensibilidades. É por isso que hoje em dia, felizmente, sem reis, ou com reis, noutros países qualquer, não é? As coisas funcionam muito melhor, isto é, na democracia. A democracia, nesse aspecto, tem coisas deliciosas, porque, pronto, cada um tem a liberdade de seguir aquilo que quer e, em princípio, considera-se que quem seguiu uma área qualquer tem sensibilidade para aquilo. Ponto. E é por isso que lhe damos crédito e confiança. Bom. Portanto, este vai ser o tal vídeo crítico de um dos papéis que a própria religião católica teve na história, na sua necessidade de expandir, pronto, sendo que há várias coisas que eu gosto de criticar, principalmente nesta noção de que continuam a lembrar-se da imagem do amado crucificado. Isso a mim mete-me uma grande confusão. Eu gosto muito da minha mãe, mas ela já foi. E eu não me atrevo a lembrar-me do aspecto horrendo que ela estava já num processo terminal. Nem quero lembrá-la com isso. Mas isso sou eu. Devo ser maluquinho. Ou eu é que sou maluquinho. Mas neste sentido é muito bom livrarem-se dessa imagem. Ponham outra qualquer. Tanto faz. Todas as outras devem ser melhores.
todas. É quase como o Islão e afins, não é? Eles em princípio não querem lembrar as guerras e as coisas da guerra. Nem vão estar a amar a necessidade de o fazer. Aqueles que o fazem criam aquilo. Pronto, e alguns era preciso para a malta perceber que a justiça e afins na sociedade às vezes faz isso. Não é? Vai vitimizar, no fundo, vai criar um novo Cristo. E isto acontece já há vários séculos, nos vários níveis da sociedade e nos vários acontecimentos e ou eventos que a própria sociedade evoluiu na evolução da mesma. Portanto, pronto, acho eu que consegui transmitir isto. Como já disse, a Igreja Católica, eu e o cristã, temos agora o Papa, por exemplo, tudo bem, passado 20 séculos, não é? E mesmo assim foi muito criticado e foi, etc. Porque existe este problema, não é? É que há muita gente que se entrega de uma forma profunda. O amor, vocês não sei se sabem aquelas coisas do amor. O amor é tramado por uma coisa, porque pronto, nós por amor destruímos o mundo e destruímos-nos a nós próprios, porque a ligação é de tal modo intensa que é impossível negar. E é possível não acreditar noutra coisa qualquer. É quase impossível acreditar noutra coisa, não é? Que não seja naquele amor. E quando alguém se entrega por um livro, seja religioso, fantasmagórico, fantástico, científico, espiritual, histórico, seja lá o que for. Quando alguém se entrega àquele conhecimento, de uma forma intensa, a pessoa vai começar a sentir necessidade de produzir. Muitas vezes não, vai sem consciência disso, não é? Que ainda é o pior. Que é, a pessoa vai começar a interiorizar aquele conhecimento e a tornar-se, talvez, ora a favor, ora contra aquele conhecimento, porque o domina. Pronto. E isso, pronto, é mais uma vez aqui um problemazinho. É só um problemazinho. Pronto. No fundo, é como dizia no outro, o mais importante é um gajo saber se autodominar. Isto é, se toda a gente do mundo saber autodominar, em princípio é impossível que as guerras aconteçam. Porque toda a gente sabe autodominar, quer dizer que toda a gente sabe autonegar certos desejos, principalmente nesta noção da possessão e ou da necessidade de conquistar a propriedade, não é? Pronto. E pronto. É que pronto, ainda por cima, infelizmente, algumas mulheres também foram conquistadas da mesma forma. E é triste. Pronto.